Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Novo Testamento e hoje nós iniciamos a segunda carta do apóstolo Pedro. Então, só para lembrar os irmãos, nós encerraremos o nosso estudo desse ano no dia 22 de dezembro, que é uma sexta-feira. Fora a próxima, na outra, nós encerraremos e retornaremos no dia 5 de fevereiro de 2024. Nós vamos tirar aí os últimos dias desse ano para descansarmos, para termos um tempo em família, e durante o mês de janeiro nós tiramos para nos dedicar mais intensamente ao Senhor, ouvir do Senhor o que Ele tem para nos direcionar para 2024. Então, retornamos com os nossos devocionais em áudio no dia 5 de fevereiro. E hoje nós iniciamos 2 Pedro, então o nosso capítulo de hoje é o capítulo 1. E essa carta, amados, ela tem uma característica bem diferente da primeira carta do apóstolo Pedro. Ela não foi escrita muito tempo depois, provavelmente um ano depois só que o apóstolo Pedro escreveu a primeira carta, ele já escreveu a segunda. As duas foram escritas ali no reinado de Nero. A igreja estava enfrentando uma severa perseguição. Nessa carta aqui, o apóstolo Pedro deixa claro que Deus já havia revelado a ele que os dias dele na terra estavam se findando, então ele escreve essa carta para encorajar os irmãos a respeito dos falsos ensinos. Enquanto lá na primeira carta, o propósito foi trazer esperança por causa da perseguição externa que os irmãos estavam vivendo, aqui nessa segunda carta é uma advertência, uma exortação para que eles não cedessem, para que os irmãos não cedessem à corrupção interna que estava acontecendo no meio da igreja. Isso nós podemos extrair uma lição, né, amados? Ao lermos a primeira carta de Pedro e a segunda, nós podemos perceber que quando o diabo ele não consegue atingir a igreja através de uma perseguição externa, quando ele não consegue destruir a igreja por fora, ele tenta atingir por dentro. E como que ele faz isso? Semeando erros de doutrina, semeando erros de conduta, semeando corrupção no meio do ensino da igreja. E é exatamente isso que o apóstolo Pedro vem advertir aqui na sua segunda carta. No capítulo 2, nós veremos escrituras bem fortes a respeito dos falsos mestres e da destruição que eles vão enfrentar, continuando, ensinando esses falsos ensinos. Ele vem advertindo a igreja em relação a isso. E fica para nós um alerta, amados? Porque às vezes nós pensamos só no que vem de fora, e nós, mais do que nunca nesse tempo que nós temos vivido, temos enfrentado isso, uma corrupção no ensino, nas doutrinas, na conduta. E toda heresia, amados, toda heresia não adianta. Quem vive debaixo de ensino enganoso, de ensino corrupto, quem vive debaixo de heresia vai manifestar uma conduta errada, uma conduta imoral, uma conduta que não agrada a Deus, uma conduta moldada a esse mundo aqui. É assim, funciona assim. E é exatamente isso que Pedro está advertindo aqui nessa segunda carta. E aí, nesse primeiro capítulo, ele começa encorajando os irmãos a colocarem em ação a vida deles que eles receberam em Cristo Jesus. Sabe? Esforcem-se, vivam mesmo, empenhem-se, porque vocês já receberam tudo que vocês precisam em Cristo Jesus. O que vocês precisam é se empenhar para colocar isso em ação, em prática. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com os irmãos. É um devocional extraído aqui dos versículos 3, eu quero ler dos versículos 3 até o 11, que está escrito assim: O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina
e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amados, veja que extraordinário esse texto aqui. O início desse texto, que nós lemos ali do versículo 3 em diante, diz que nós já temos tudo, porque Deus já nos deu, o poder de Deus, o divino poder, já nos deu tudo, absolutamente tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade. Mas nós vamos viver tudo isso, vamos desfrutar de tudo isso, vamos manifestar, revelar tudo isso por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por isso é tão importante nós crescermos no conhecimento de Cristo Jesus, conhecendo a vida que Ele mesmo nos deu, que é a sua própria vida. Nós precisamos crescer no conhecimento do caráter de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Nós precisamos crescer nesse conhecimento. É assim que nós vamos vivendo tudo que Ele já nos deu. É assim. E ali no versículo 4 diz: dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Ou seja, à medida que nós vamos nos relacionando com Deus, nós vamos o conhecendo. E aqui não tem como nós tirarmos fora a palavra dele, não tem como nos relacionarmos com Deus sem nos relacionarmos com a palavra de Deus. Por isso que é tão importante esse relacionamento com a palavra. E aí, dessa maneira, ou seja, à medida que nós vamos nos relacionando, vamos crescendo no conhecimento de Deus, dessa maneira, nós vamos o quê? Nos tornando participantes da natureza de Deus, da natureza divina. E vamos fugindo da corrupção que há no mundo. Aí vai dizer, por isso mesmo, por causa disso, porque tudo que vocês têm provém de Deus e vocês vão usufruir, manifestar, revelar, desfrutar de tudo isso à medida que vocês conhecem, crescem no conhecimento do Senhor e vão se tornando participantes da natureza dele. É um processo de um relacionamento, um processo de comunhão com Deus. Por isso, vocês precisam se empenhar para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ou seja, a gente vai acrescentar à nossa fé a virtude, ou seja, um comportamento que agrada a Deus, um modelo de vida que está alinhado com o modelo de vida de Deus. Vamos acrescentando a esse modelo de vida alinhado ao modelo de vida de Deus, o conhecimento do próprio Cristo Jesus. Vamos crescendo nesse conhecimento, vamos acrescentando isso à nossa fé, ou seja, nos dedicando no estudo da palavra. Vamos acrescentando a tudo isso o domínio próprio, ou seja, vamos deixando esse fruto, porque o domínio próprio é fruto do Espírito, vamos deixando esse fruto se manifestar, para que a gente não viva mais na carne, mas viva pelo Espírito. E aí tem um papel importantíssimo o domínio próprio. Vamos acrescentando ao domínio próprio a perseverança, ou seja,
vamos perseverando, independente das circunstâncias, das situações, nós vamos nos empenhando a viver de maneira que glorifique o nosso Deus. Vamos acrescentando a nossa perseverança, que é uma vida de fé, de paciência, de confiança no Senhor, a piedade, ou seja, uma vida piedosa, de compaixão, de misericórdia, de perdão. Vamos acrescentando a esse modelo de vida a fraternidade, que é o amor fraternal entre os irmãos. E a fraternidade, o amor, fraternidade e amor, eles se entrelaçam. E aqui vem o amor divino, o amor ágape de Deus. Amados, veja que nós iniciamos a nossa caminhada com fé. É pela fé que nós recebemos a graça de Deus e somos salvos. Mas precisamos nos empenhar para acrescentar algumas características à nossa fé. Não adianta, eu iniciei a minha caminhada, eu tenho fé, eu vivo pela fé. Aí o Senhor vem e nos diz, vocês precisam se empenhar. Para quê? Para acrescentar à fé de vocês um comportamento que é compatível com a sua fé, que é a virtude. Vocês precisam acrescentar à fé e ao comportamento o conhecimento. Não adianta só ter fé, se comportar, vocês precisam conhecer a Cristo Jesus. Precisam conhecer a palavra de Deus. Se empenhem para acrescentar a tudo isso o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, até chegar aonde? O amor, que é o que o apóstolo Paulo descreve como o caminho mais excelente, o amor. Por quê? Porque Deus é amor. Aqui não é o amor humano, o amor terreno, o amor condicional, o amor que coloca motivos para amar. Não, aqui é o amor de Deus. O amor genuíno de Deus. E nós precisamos nos empenhar para conhecer esse amor, para crescer no conhecimento desse amor. Tem uma oração que o apóstolo Paulo fez para a igreja de Éfeso, que ele orou pedindo para que os irmãos conhecessem a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus, porque quando eles conhecessem esse amor, eles seriam plenos, cheios da presença de Deus. Amados, a gente precisa nos empenhar para acrescentar essas qualidades à nossa caminhada de fé. E aqui a palavra diz que se essas qualidades, elas existirem e elas estiverem crescendo em nossa vida, ou seja, veja que aqui fala sobre uma vida ativa com Deus. Não é uma vida perfeita no sentido, já alcancei a perfeição, não é isso. Mas é uma vida ativa com Deus, que essas qualidades estão o quê? Crescendo. Elas existem, elas estão crescendo em nossa vida. A palavra diz que isso vai nos impedir que nós sejamos inoperantes e improdutivos. Se nós nos empenharmos a viver dessa maneira que está descrita aqui, sabendo que tudo nós recebemos de Deus, é o divino poder, ou seja, é o poder de Deus que nos dá tudo isso. Se nós entendermos e vivermos assim, nos relacionando, crescendo no entendimento, no conhecimento da palavra, nos empenhando para viver essas qualidades, para que elas se desenvolvam em nós cada vez mais, elas nos impedirão. Essas qualidades, uma vida desse jeito vai nos impedir de ser pessoas inoperantes ou improdutivas. Pelo contrário, nós vamos viver de fato a vida que o Senhor Jesus conquistou para nós. Agora, a palavra vem e nos garante que se alguém não tem essas qualidades e não está ali exercendo, se empenhando para que essas qualidades cresçam, né? Para que essas qualidades elas sejam desenvolvidas, se alguém não tem nada disso, essa pessoa está cega. Não conseguiu entender nada a respeito da purificação dos seus pecados, não entendeu a vida da regeneração, não entendeu a nova vida, é uma pessoa que está cega. Aí vai dizer ali no versículo 10, portanto, irmãos, empenhem-se. Para quê? Para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Vocês foram chamados como propriedade exclusiva de Deus, como povo de Deus. Empenhem-se para consolidar essa verdade, essa realidade. Vivam assim. E aí, quando nós lemos a continuidade do texto, o apóstolo Pedro vai dizer assim, é por isso que eu sempre vou ter cuidado de lembrar estas coisas para vocês.
Sabe, eu sei que vocês já sabem disso, eu sei que vocês estão solidamente firmados na verdade que vocês receberam, mas eu considero importante, enquanto eu estiver aqui nesse tabernáculo, nesse corpo aqui, despertar a memória de vocês para que vocês vivam dessa maneira. Eu sei que em breve eu vou, porque o Senhor Jesus já me revelou isso, ele vai escrever isso aqui nos versículos posteriores, mas enquanto eu estiver aqui nesse corpo, eu vou me empenhar para que depois da minha partida vocês continuem vivendo assim, vocês sejam capazes de se lembrar desse ensino e de praticar e de viver esse ensino. E aí ele vai dizer assim, olha, nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Nós falamos a respeito do poder de Jesus Cristo, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós fomos testemunhas oculares. E aqui ele vai falar, eu vi isso. E ele vai dar o exemplo quando ele estava lá no Monte da Transfiguração. E é interessante que ele diz assim, quando lá no Monte Santo nós ouvimos a voz do Senhor dizendo, este é o meu filho amado de quem eu me agrado. Ou seja, eu contemplei Jesus glorioso na sua glória. Eu não estou falando algo que eu inventei da minha cabeça. Eu vi, eu estou falando a respeito do que eu vi, do que eu presenciei com os meus próprios olhos. E quando nós lemos, amados, nós já vimos lá nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, a passagem que fala sobre o Monte da Transfiguração, vai falar ali que apareceu no Monte da Transfiguração Jesus, Elias e Moisés. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, mas aí vem a voz do céu falando, este é o meu filho amado de quem eu me agrado, ouçam-no. É ele que vocês devem ouvir. E aí quando os discípulos Pedro, João e Tiago levantam os olhos de novo, eles não enxergam mais Moisés, não enxergam mais Elias, eles só veem Jesus. Por quê? Porque é o que nós já vimos lá em Hebreus, estudando Hebreus, nós já vimos isso. Que no passado Deus falou por meio dos profetas, Deus falou por meio da lei, mas agora Ele nos fala por meio do seu Filho, que é a expressão exata de Deus. Por isso, amados, que nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Cristo Jesus é a expressão exata de Deus. Como Ele mesmo falou, quem me vê, vê o Pai. Quem me conhece, conhece o Pai. É por isso que nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo Jesus, do caráter de Cristo Jesus, da bondade de Cristo Jesus, do amor de Cristo Jesus, do poder de Cristo Jesus, da glória de Cristo Jesus. Nós precisamos crescer nisso. À medida que vamos crescendo, por isso que a palavra vem ali, desempenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o que? O conhecimento. À medida que nós vamos crescendo nisso, amados, nós vamos levando uma vida que glorifica a Deus e que nos satisfaz. Porque nós vamos experimentando o que é essa vida a partir da comunhão completa com Deus. Sabe, amados, e isso é no nosso dia a dia. Não é apenas lá no dia em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e também não é só lá no último dia da nossa vida, quando nós já tivermos estudado toda a Bíblia, não sei quantas vezes, tivermos um conhecimento. Sabe, amados, olha o que fala aqui no versículo 8, essas qualidades precisam existir e crescer, estar crescendo. Se essas qualidades existirem e estiverem crescendo, é isso que é importante. Sabe, às vezes nós olhamos, meu Deus, não consigo. Não, mas o Senhor já plantou essa semente. O seu divino poder já nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. O que nós precisamos nos empenhar, quando a palavra fala que nós precisamos nos empenhar, é nos dedicar no relacionamento com o Senhor, no relacionamento com a palavra de Deus, em meio ao mundo tão frenético que nós vivemos, um mundo que tem tantas distrações, tantas coisas para nos chamar a atenção, nós precisamos nos empenhar para colocar como prioridade o nosso relacionamento com Deus. E aqui eu já quero fazer um adendo, amados. A prioridade para o relacionamento com Deus não é simplesmente a quantidade de horas que nós dedicamos no nosso dia no relacionamento com Deus.
Tem pessoas que pensam que elas precisam ler 5 capítulos ao dia, que elas têm que isso, têm que aquilo, têm que aquilo. Não funciona assim. Sabe, amados, o nosso relacionamento com Deus, ele é de pouco a pouco, de fé em fé. O mais importante não é se nós lemos 10 capítulos todos os dias, mas é se nós lermos um capítulo, nós extrairmos verdades essenciais daquele capítulo, meditarmos nessas verdades e aplicarmos essas verdades na nossa vida. Sabe, a nossa caminhada de conhecimento não é se nós conhecemos de Gênesis a Apocalipse, eu conheço tudo, eu sei tudo. Não é isso, é o quanto nós aplicamos. É a verdade que nós conhecemos e aplicamos na nossa vida. Não é simplesmente ter um conhecimento teórico. É claro que é glorioso, eu que ensino a palavra, amados, eu quero conhecer toda a Bíblia, mas uma coisa que desde o início, de quando eu comecei a me dedicar mesmo para ensinar, entendendo que era um chamado de Deus, o que eu compreendi no meu espírito foi: não tenha pressa. Não tenha pressa. Estude com calma, com dedicação. O mais importante não é a quantidade que você sabe no seu intelecto, mas a quantidade que você pratica, tudo aquilo que você coloca em prática na sua vida. E isso tem mudado a minha forma de viver, amados, a minha forma de me relacionar com Deus. Então, do que adianta eu vir aqui e explicar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu saber teoricamente, intelectualmente tudo, mas não conseguir aplicar nem 1% na minha vida? Continuar com um temperamento difícil, continuar sendo uma pessoa que... Vou dar vários exemplos aqui, né, amados? Não estou falando que eu sou assim, estou falando de vários exemplos que nós precisamos aplicar. Do que adianta alguém saber intelectualmente a palavra, mas não perdoar, continuar sendo ganancioso, continuar com a mente impura, continuar com um temperamento difícil, continuar para os casados sendo um esposo que não honra a esposa, sendo uma esposa que não respeita o marido, que não ama o marido? Do que adianta, amados? Filhos continuar sendo filhos que não honram os pais. Do que adianta sabermos, termos um conhecimento intelectual, mas não aplicarmos, não deixarmos fluir? Amados, a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. Não é só o conhecimento intelectual. Então não fique na pressa de querer estudar. Eu tenho que saber tudo, eu quero saber tudo. Tenha paciência. Nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de paciência. O Senhor é paciente. Por quê? Porque o amor é paciente. E à medida que nós vamos estudando e deixando o Senhor, deixando essas verdades entrarem no mais profundo do nosso coração, para que elas se revelem, se manifestem nas nossas atitudes, no nosso comportamento, é isso que vale. Por isso que empenhem-se para acrescentar a sua fé. Não é simplesmente um conhecimento intelectual, mas é aquele conhecimento que vem no mais profundo do nosso ser e que gera mudanças. Porque a palavra de Deus é assim, é viva, poderosa, mais afiada do que uma espada de 2 gumes. E quando nós permitimos que ela entre no mais profundo do nosso ser, ela vai gerar mudança, transformação, vai nos purificar de toda impureza. É isso que o apóstolo Pedro está escrevendo para os irmãos. Quando ele diz aqui, nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, ali no versículo 16. Nós falamos do que nós vimos, do relacionamento que tivemos com o Senhor Jesus, daquilo que os nossos olhos contemplaram. Amados, é assim, nós não podemos seguir apenas um conhecimento engenhosamente inventado, uma fábula engenhosamente inventada. Às vezes eu vejo pessoas, amados, nós temos visto demais isso, pessoas que estudam a palavra, têm
um entendimento intelectual miraculoso, extraordinário. Mas quando você olha para aquela pessoa, o caminhar, o avançar daquela pessoa ano após ano, você não vê a aplicação dessas verdades. Aquilo não é revelado, a vida de Cristo não é revelada através da vida daquela pessoa. Amados, é isso que o Senhor está nos dizendo hoje, para que nós nos empenhemos a colocar em prática essa vida. Não é simplesmente um conhecimento intelectual, mas é aquilo que nós conhecemos da palavra. Não é um conhecimento natural, intelectual, mas é um conhecimento espiritual que gera transformação, que gera mudança, que manifesta a vida de Cristo. Seja através das nossas palavras, através do nosso comportamento, nós vamos mudando o nosso relacionamento com a nossa família, com os nossos pais, com o cônjuge, nós vamos mudando, nós vamos sendo transformados. De repente, essa palavra vai sendo revelada, manifestada através da nossa vida. E as pessoas ao nosso redor vão vendo isso, vão contemplando isso. Não, de fato, essa pessoa, ela vive o que ela diz que ela crê, ela vive. Eu tenho visto isso. Eu tenho visto a mudança, eu tenho contemplado o avançar, o amadurecimento. Então, que eu e você, amados, nós possamos nos empenhar a acrescentar essas qualidades à nossa fé. Por quê? Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo, elas vão impedir que nós sejamos infrutíferos, inoperantes, pelo contrário. Se nós nos empenharmos para colocar essas qualidades em prática, e isso tem muito a ver com essa questão de deixar a palavra de Deus adentrar o mais profundo do nosso coração e produzir o efeito para o qual ela foi destinada, quando nós nos empenhamos nisso, deixamos isso, a vida do Senhor vai sendo revelada através de nós. Em cada detalhe, nas pequenas coisas do dia a dia, no nosso convívio com as pessoas, e esse é o intuito. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada pela tua exortação. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos sejamos fortalecidos no Senhor e ajudados pelo Senhor, para que nós possamos colocar mesmo essas qualidades em ação na nossa vida. Pai, nos ajuda a desenvolvermos dia após dia um relacionamento genuíno contigo, um relacionamento estável contigo, de confiança, de amor, um relacionamento com a tua palavra, em que nós confiamos no seu amor, na sua graça, na sua bondade, em que sabemos que o Senhor tem bons planos para nós. Nos ajuda nisso. Nós queremos nos relacionar com a tua palavra, entendendo que a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz, atua no mais profundo do nosso ser, gerando a transformação necessária. Nos ajuda nisso, Pai. Nós queremos que a nossa vida glorifique o Senhor. Queremos revelar a sua vida através das nossas palavras, através das nossas ações, no convívio com a nossa família. Queremos que a sua vida seja revelada em tudo isso, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.